Meninas, então vamos lá começar o nosso bate-papo com esse universo feminino, que é tão familiar, né? Tão gostoso, porque tem muitos aspectos nossos que a gente acha que sabe, tem outros que acham que não, e sobre o que é esse feminino, essa integração do feminino, né? Então, esse bate-papo vai ser um bate-papo bem gostoso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei a essa trajetória do feminino. Por quê? Porque ela vai talvez interagir ou integrar com vocês aí alguma história de vocês, né? Então vejam só, eu sempre fui muito gostar de fazer um monte de coisa. Quando eu era criança, eu não percebia a quantidade de cursos que eu pedia para os meus pais para eu fazer. Era curso de bordadinho, curso de lenço, de fraldinha, de pintura, enfim. Né? Hoje eu tenho a consciência de como já estava tão desenvolvida essa parte, essa dominância feminina que eu tenho hoje, tá? E com o tempo passando, fui eu fazer faculdade e tudo mais. Acontece que depois do meu divórcio, depois que eu percebi que eu passei por muitas dificuldades na vida e voltei e trouxe à tona a minha missão e a minha verdadeira libertação com as constelações, né? Mas eu fazia as constelações que vocês fizeram, constelação de bonecos, uma formação de constelação, atendimento. E eu fui me envolvendo tanto com essa energia da constelação e, graças a Deus, deu muito certo. E esse deu certo foi tão bom que a minha agenda acabou ficando muito cheia, né? Ficou cheia de curso, ficou cheia de atendimento, né? E realmente foi um período em que, a princípio, eu achei maravilhoso, mas conforme isso foi passando, foi ficando penoso. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, casada, né? E todo aquele monte de tarefas que nós, mulheres, nos colocamos a serviço só pelo fato de ser mulher, né? E aí, lá estava eu, completamente cheia, até que o que era muito bom virou um pesadelo, porque eu não tinha horário para nada, eu não tinha horário para ser eu, não tinha horário para dar uma qualidade de vida, para uma atenção para os meus filhos, para casa, para nada. E aquilo, o que era bom para mim, foi criando raiva. E chegou um certo momento eu falei assim, nossa, eu não quero mais nada disso, eu não quero, se é para viver desse jeito, se fazer sucesso dessa forma, eu não quero. E foi quando eu cheguei para minha secretária, falei para ela, escuta, cancela, faz qualquer coisa, eu não quero mais, né? E eu acho que era um total desequilíbrio mesmo. E ela falou, mas Paulo, como que eu vou cancelar? Porque nessa época minha agenda para conseguir uma constelação comigo, assim, um atendimento, era em torno de 4 a 6 meses, né? Quando eu entrava na agenda de um ano, eu já estava 1 ano e meio à frente, lotada a agenda. Então, eram muitos compromissos que não pode reclamar, mas para aquele momento estava muito pesado. Eu não consegui cancelar tudo, mas eu cancelei uma semana e fui fazer um trabalho feminino. Foi quando eu conheci o trabalho feminino baseado nas deusas gregas. E quando eu fiz esse trabalho, eu achei assim divino, maravilhoso. Eu falei, opa, vamos misturar ele com constelação. Por quê? Porque esse trabalho fez eu compreender qual era a minha dominância como mulher. O porquê eu tinha essas atitudes, o porquê com essas atitudes me levaram eu assumir tantas responsabilidades ou fizeram com que eu me comportasse e agisse da maneira que eu estava agindo. E por que isso é importante? Porque quando nós tomamos conta da nossa consciência e de como nós estamos, que isso é tomar conta da consciência, é exatamente aí que nós conseguimos mudar ou conseguir equilibrar. Porque quando nós não sabemos o que está de fato acontecendo, aquilo lá fica numa zona de conforto. Ele fica numa zona escondida aqui, né? Como se fosse uma sombra, uma lacuna na nossa visão, tanto na nossa visão, essa visão de visão mesmo, de ver, de trazer a luz e formar uma matéria, quanto essa visão sensorial, que é aquela que você, com a visão, você sente e você percebe algo. Mas nesse robozinho, nessa vida automática, quantos anos a gente pode
seguir só tocando bonde e aí nós não estamos vivendo de verdade. Então, esse trabalho para mim foi assim fantástico. Mas eu não tinha intenção de colocar ele a nível comercial, porque a minha agenda já era complicada. Mas eu falei, gente, é tão bom, eu preciso dividir isso com as minhas amigas que também estavam passando por todas essas loucuras, né? Porque a mulher século XXI é muito dessa forma. E resolvi fazer um workshop só para as amigas, né? E esse workshop as meninas apaixonaram, né? Que era a constelação das 7 deusas. Desse workshop nasceu uma imersão, dessa imersão nasceram convites para o Brasil e convites para outros países também, para que eu pudesse fazer a constelação com as 7 deusas, tá? E ele acabou se tornando uma parte aqui dos meus cursos. Acontece que cada vez que falava desse movimento, esse movimento cresceu por si só. Ele ia crescendo, 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 até que hoje ele tornou 90% dos meus trabalhos, né? Então, hoje eu vejo que a minha grande missão é, sim, trazer consciência para essas mulheres, trazer consciência de que é possível a gente viver de uma forma equilibrada, é possível a gente viver de uma forma mais serena e mais tranquila e ser bem sucedida. E para isso, nós devemos conhecer as nossas 7 psiques, ou nossos 7 arquétipos, as nossas 7 funções que elas completam, elas denominam a nossa essência de feminina. E acontece que essas 7, quando elas estão desequilibradas, nós atingimos um verdadeiro desequilíbrio mental, comportamental, espiritual, né? E é disso que nós vamos falar. E a partir do momento que você conhece essas etapas, você vai poder tomar decisões conscientes daquilo que você de onde você está e onde você quer chegar em cada esfera da sua vida. Lá no comecinho, hoje esse trabalho que eu desenvolvo, ele tem o nome de Mulher Alto Nível, mas essa palestra aqui continua sendo a mesma. É lá do Constelando Feminino, foi o primeiro nome dele, né? Primeiro trabalhinho sobre constelação, tá? Então, vejam só. Para quem não me conhece ainda, eu sou Paula Welker, advogada, fisioterapeuta, mas a minha verdadeira missão hoje é ser, eu não me considero nem uma terapeuta, mas sim com o meu conhecimento poder conduzir através da minha história, conduzir outras histórias para então a gente possa chegar no máximo possível de felicidade, tá? E nós começamos pelo aspecto de que se a minha missão é trazer a consciência, esse equilíbrio feminino, nós temos que falar o que é consciência. A consciência, ou consciência, é uma qualidade da mente considerado abranger qualificações tais como subjetivamente autoconsciência e a capacidade de perceber a relação entre si e entre o ambiente. Né? Isso é muito importante no sentido assim, né? O que é consciência? Quando a gente tem uma relação entre si e o meio ambiente, né? Então, pensando que o meio ambiente, ele se remete a todas as nossas relações, né? É a relação que você tem com o dinheiro, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, com a sua espiritualidade, como você se coloca neste mundo, né? E como você se relaciona com este mundo. Então, quando você traz a consciência entre essa relação, é como se você tomasse posse do seu poder. Por quê? Quando nós temos a nossa inconsciente, que é 95%, a nossa consciência, que é 5%, e você traz à tona para a consciência, vocês já sabem que nós conseguimos nos tornar adulto. Por quê? Porque lá dentro do inconsciente, ele está tudo muito misturado, né? Todas as nossas memórias, tantas memórias do inconsciente coletivo, memórias dos impactos emocionais ou memórias genéticas, elas ficam lá todas misturadas, são a nossa percepção diante de todos os acontecimentos. Mas, quando nós trazemos ela para a consciência, é que nós conseguimos dar direção para a nossa vida, tá? Então, a consciência é você se tornar uma verdadeira dona de si.
E aí, diante disso, a gente tem o inconsciente pessoal, que é como você se enxerga, é a maneira com que você trouxe esses aspectos de sentimento e criou a sua verdade. Então, veja só, cada momento que você sentiu, que você se deparou com uma situação na sua vida, e essa situação pode ser você tendo um contato com o fato, ou a sua família tendo um contato com o fato, ou você com esse contato do inconsciente coletivo, mas enfim, como você se relaciona com essa energia sua, é a sua verdade, como você construiu. Então, ela é representada pela parte da nossa vida que envolve nossas vivências e foi esquecida ou reprimida. Em outras palavras, os conteúdos do inconsciente pessoal, algum dia já foram conscientes, mas no decorrer da vida foram esquecidos ou reprimidos, tá? Por que esquecidos e reprimidos? Porque em algum momento, quando nós nos deparamos com a nossa verdade e diante da nossa família, vamos supor, você simplesmente tem uma fidelidade com a sua família, com o inconsciente coletivo, ou com algum trauma que você viveu, o seu verdadeiro eu é reprimido, e aí você fica seguindo um padrão. Então, ele sempre teve consciência, ele sempre teve uma verdade, né? Ele sempre teve um querer, e esse querer é a sua consciência, que a gente vai buscar resgatar aqui. Depois disso, nós temos o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, para a mulher, é fundamental para esse nosso trabalho. Por quê? Nós, mulheres, nós temos uma história do inconsciente coletivo que remete a muitos e muitos e muitos anos, e se para não falar bilhões de anos, e para voltar ainda até mesmo na existência de um planeta ou de um universo, porque a energia criador universal, que digamos Deus ou o que você tiver como a sua espiritualidade, é uma energia feminina, é uma energia que cria. Então, a partir do momento dessa criação, desse poder que vem desde que tempo é tempo, vem construindo civilizações, vem construindo história, e nessa história houveram sofrimentos, houveram lembranças, houve muitas coisas nas quais a nossa consciência a gente não lembra, mas o nosso inconsciente está ligado a esse sofrimento, ou ligado a essas memórias transgeracionais e memórias também do inconsciente coletivo, que faz com que o nosso eu, a nível transcendental, fica muito reprimido. E as mulheres, elas sentem esse desejo muito grande, mas, por outro lado, sente a repressão, tanto da esfera de inconsciente familiar, que é um padrão, e tanto da esfera do inconsciente coletivo, que é a história feminina construída desde que tempos é tempo, tá? Meninas, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Tudo quietinhas? Nós estamos no grupo reduzido hoje, está todo mundo quietinho. E aí vem a ideia de arquétipos femininos, né? Porque os arquétipos, há muito tempo atrás, não sabia identificar o que formava uma mulher e um homem. Então, tinha-se uma energia sobre isso. E alguém, há muito tempo atrás, aqui a gente fala um pouquinho sobre Jung, sobre Freud, né, que fala tanto sobre os arquétipos, mas mais que isso, como foi formado, como se contava a história da formação dessa energia feminina, né? Então, os arquétipos são componentes de ordem impessoal e coletiva que se apresentam sob a forma de categorias herdadas. São sedimentados de experiências constantemente vividas pela humanidade em um processo repetitivo, né? Então, os arquétipos, de tempos em tempos, repetir essa mesma energia formou essa concepção. E o arquétipo nada mais é que uma verdade vivida ou um sentimento vivido
de forma repetida até que se formou, teve uma forma, né? Então, nós temos a forma de 7 arquétipos femininos. Então, de tanto repetir aquela energia, formou a energia do relacionamento, a energia do trabalho, a energia do amor próprio, a energia da sexualidade. Então, são verdades construídas através do inconsciente e contadas através da palavra de arquétipos. O slide ele não está passando automático, tem que ficar passando manualzinho. Os fatores mais importantes nos quais traz essa ideia do resgate do feminino, ele trouxe alguns pontos e alguns marcos que fazem com que nós, mulheres, soframos algumas mudanças, tá? Então, vejam só, o controle da natalidade. O que acontece com o controle da natalidade? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando aconteceu a guerra, mulheres, quer dizer, os homens, né, foram recrutados para que fossem para a guerra. E neste momento, vivendo em um completo patriarcado, a mulher teve que começar a exercer alguma função masculina, que até então se conhecia a função patriarcal. E essa mulher, só o fato do homem sair, ela já teve que começar a desenvolver um pensamento de energia masculina. Por quê? Vejam nas casas, né? Se os homens que tiravam água do poço ou que faziam algum movimento que exigia força física, neste momento, com os homens saindo para a guerra, seriam as mulheres que começavam a fazer. E neste momento também, elas pararam de ter tempo para desenvolver a sua arte. Por quê? Porque a mulher, como ela tinha papel muito definido nessa parte feminina, ela tinha tempo para ela dançar, as mulheres dançavam, as mulheres vestiam saia, e isso retratava uma parte feminina, que eu não estou aqui para julgar se é boa ou se é ruim, mas ela tinha um papel definido como feminina. E aí, desde então, nesse recrutamento dos homens, a mulher vai primeiro de pensamento para o universo masculino, mas depois também de forma física. Quando esses homens retornam da guerra, muitos deles, eles vêm desformados, né? Disforme, vêm paraplégico, e eles não conseguem exercer o papel realmente de que estavam exercendo. E no nosso mundo capitalista, que precisa de dinheiro, precisa de uma sobrevivência, mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho. Então, vejam só, quando nós adentramos para um mercado de trabalho, nós adentramos para uma energia ou para um sistema que foi começado com uma energia masculina, né? Porque na criação da humanidade, os homens que eram mercadores e que faziam as trocas, eles começaram um sistema de trabalho de câmbio, né? E depois disso, as mulheres adentraram para esse mercado de trabalho. Então, quando as mulheres entram para esse mercado de trabalho, elas têm que entrar com a energia masculina, porque ela precisa exercer uma função masculina. Então, você acaba, nossa ancestralidade absorve essa energia masculina. E o que acontece com essa energia? Ela é igual você está acostumada a sempre andar pela mesma rua. Quando você passa por uma rua diferente, é como se ficasse um pouquinho perdido. Então, é assim que aconteceu com as mulheres. No começo, a mente começou a ficar desequilibrada, porque eu fazia algo, agora eu tenho que fazer outro, eu não sei se eu não faço, ou se eu faço e gosto, mas eu estou gostando, mas não é meu. Então, começou a ter muitas confusões mentais. Nessa época, foi quando Freud passou a desenvolver muito o aspecto das neuroses femininas. Por quê? Porque era aquele desequilíbrio, eu não sei mais quem eu sou. E foi no período que mais teve esse desenvolvimento do estudo de Freud sobre essas neuroses. Mas acontece que isso foi passando, né? E foi diminuindo, porque as mulheres começaram a se assentar nesse mercado de trabalho
E mais que isso, elas começaram a se empoderar muito grande desse mercado de trabalho e a gostar, porque começaram a reconhecer um poder na qual elas achavam que não tinham. E diante desse poder, elas passam, então, a começar a decidir como homens, né? Nessas decisões e sentindo esse poder, uma das primeiras decisões foi: quero ter filho ou não quero ter filho, né? Porque antes a função da mulher era ter filho, ou era de procriação, né? Ela era como tido objeto, muito dos objetos sexuais. Então, nesse momento, ela passa: não, será que eu quero realmente ter filho? Porque tendo muitos filhos, eu não vou conseguir exercer o trabalho que eu estou exercendo agora e eu vou ter que voltar para algo que eu agora conquistei e eu não quero voltar, né? Eu não quero deixar aquilo que eu conquistei. Então, começou a taxa de natalidade, ali começaram, por conta também da necessidade da mulher estar no mercado de trabalho, foi quando nós tivemos a pílula anticoncepcional, e as mulheres também passaram a desenvolver mais escolhas de quem elas gostariam de estar ou não, querendo gritar pelo seu direito de divórcio, que até na época de Luís XV, por exemplo, quem falava em se divorciar, a cabeça era decapitada, não podia nem soletrar, nem pensar, se o pensamento for, se ele emitisse uma vibração, nessa época eles mandavam decapitar essa mulher, porque era para servir de exemplo que uma mulher não poderia nem solicitar estar sendo torturada, estuprada ou não por aqueles homens, né? Mas a mulher, conhecendo esse poder, depois ela foi além, né? Ela quis ir além e ela solicitou muito divórcio anticoncepcional e também o direito do voto, né? Como assim? Se eu, enquanto mulher, estou entregando o meu serviço e com esse serviço agora também com uma troca financeira, começou a prestar mais atenção e que no mercado ou da área política não tinha nada que atendesse à necessidade dessa mulher. E ela passou a ser mais pensante ainda, né? Podendo desenvolver, então, a sua capacidade de decidir e de lutar pelo seu voto, né? E depois disso, vem, então, muitas escolhas na parte sexual. Por quê? Porque a mulher, como ela era pacata, no sentido de total obediência, porque não conhecia o seu poder, ela estava sujeita simplesmente a ser esse objeto, né? Não tinha outra forma, né? Para nossas ancestralidades, então, tinha aquela história do... Era na época dos senhores feudais, né? Que é quando a mulher, quando eles tinham a vontade de ter uma relação sexual naquela noite e se sentisse a necessidade, né? Porque para aquela época não era tão fundamental, eles pediam para que essa mulher se lavasse, porque aqui a palavra é: nesse dia eu vou te usar, né? Então imagina o que soou isso no ouvido, no corpo dessa mulher, e o que esse impacto emocional causa em muitas mulheres até hoje no nosso inconsciente coletivo no que diz respeito à sexualidade. Mas que nessa época foi o verdadeiro grito das mulheres. Elas começaram a entender onde elas gostariam de ter prazer ou não. Elas começaram a dizer sim e não para elas mesmas, e isso refletiu lá no seu relacionamento, se refletiu na sociedade, refletiu no mundo. E se hoje nós podemos pensar em nos relacionar ou pensar em ter uma liberdade sexual, é porque muitas mulheres sofreram, e muitas mulheres também tiveram que quebrar esses paradigmas, né, de uma forma muito mais dura que a nossa. Nós continuamos tendo marcos sobre a Constituição da mulher, mas são marcos mais atênuos, porque os verdadeiros marcos ali, né, que foi aquela ruptura, quando a mulher começou a usar calça, quando a primeira mulher montou, né, e ela montou com calça e não de vestido, enfim, esses marcos são mais fortes, não menos importantes do que os agora, porque eles tiveram uma grande divisão, né, aquela divisão de águas na nossa vida. E, enfim, elas começam a se mostrar para elas mesmas o seu poder.
o que já retratava os arquétipos. Então, nós só voltamos para a nossa essência, para a nossa essência de deusas, né? Porque nada mais é, Deus é o todo, né? Quando se fala deusa, é voltar para si, voltar para a sua essência, voltar para o toda. Então, por isso que chama as 7 deusas gregas. Então, a deusa, ela é a forma de um arquétipo feminino, pode assumir no contexto da narrativa ou da epopeia, da mitologia. E é a plenitude da consciência lúcida feminina, né? O que acontece? Consciência lúcida, né? Porque quando você abrange esse todo e você se completa da sua essência, é a sua completude. E de forma lúcida, porque você traz para a consciência a sua verdadeira essência. Quem você deseja ser, independente daquilo que foi ou daquilo que te imponha para ser. Então, por isso que diz que é a plenitude da consciência lúcida feminina. É você ser você, completa, com consciência de quem você é. Por que isso é tão importante? Porque quando está lá no inconsciente, quando você tem uma ideia geral do que é mulher, está meio desequilibrado, está bagunçado. Agora, quando você toma consciência, ninguém vai poder chegar para você e falar assim, você não pode fazer isso, ou você tem que fazer de uma maneira diferente. Numa completude, numa plenitude, plenitude significa você sentir paz interior com você mesmo e falar, opa, não, é isso mesmo que eu quero, tá tudo certo, tá? Mesmo que desafio contrarie várias pessoas ou até mesmo uma sociedade, você está bem com você. E só assim nós conseguimos barrar e os conceitos, os preconceitos e também os padrões femininos, tá? E aí nós começamos pelas 7 deusas gregas, que remete à nossa essência feminina. A primeira delas é a deusa Deméter. A história da deusa Deméter, ela é... Primeiro eu vou contar um pouquinho para vocês, né, do Olimpo. O que acontece? Quando esse planeta foi formado, o planeta Gaia, Gaia, que é toda criadora, quando ela começou a criar e ela criou ali o céu, que é Urano, o céu já ficou muito incomodado com Gaia, porque falou, nossa, foi ela que criou, e o céu e a terra se encontravam. E o Urano começou a se apossar de Gaia, né? E não fala de cunho sexual lá, mas ele sempre próximo, e Gaia sempre engravidando, em criar, e criar, e criar. Mas acontece que Urano, já nessa época, ele recebeu uma intuição, que a gente chama de oráculo, lá também nos gregos também chamava de oráculo, de que se algum filho nascesse, ele ia perder o trono. E aí, Urano, cada vez que Gaia engravidava, ou cada vez que Gaia criava, Urano engolia as suas crias, né? Mas Gaia queria criar, né? O poder da criatividade. Então, ela enganou Urano, e quando ela sentiu que ia ser a sua última criação, né? Ela já não estava aguentando mais criar, e aquilo lá ser defasado, tirado dela, foi quando Urano, quando ele foi engolir o seu último filho, que era Zeus, Gaia jogou uma pedra, né, enganando Urano. E, de repente, ela escondeu Zeus em uma montanha, que hoje é a ilha de Creta, né? E nessa montanha, ele foi criado por sua avózinha, montanha, e Zeus cresceu forte e maravilhoso, e ele, assim que ele cresceu, ele veio e destronou Urano, né? Cortando, é claro que é toda uma mitologia, cortando a sua barriga, tirando todos os seus filhos, os seus irmãos de lá, que são os titãs, para quem não conhece, seria, então, a história dos titãs, e ali ele começou a dar um pedacinho de terra para cada um. Ele deu o mar para Poseidon, deu o submundo para Hades, deu o Sol, que se chama Hélio, e assim ele fez uma divisão mundial, universal, e constituiu esse reinado, e sim se formou
o Jardim do Olimpo. Acontece que lá naquela época não tinha muito essa história, né? Irmão, irmã, né? Então era muito diferente daqui, né? Aqui acontece também muito disso. Mas assim, casava com irmã, com tia, com sobrinha. E Deméter, a nossa primeira deusa grega, que era ali parente de Zeus, foi e se casou com ele, né? Deméter, ela teve uma filha com ele, que é Perséfone. E Deméter, ela tem algumas características, né? Que ela deu uma filha para Zeus, que é Perséfone, mas ela tem uma característica em nós, que é a característica da maternidade. Essa característica da maternidade, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Então, mesmo que a mulher não tenha filhos, ela já nasce com uma energia do inconsciente coletivo, que é uma energia materna. E essa energia materna, como diz a história de Deméter, é uma energia que se preocupava muito com seus filhos. Ela se preocupava extremamente com a Perséfone. Perséfone era a vida para ela, era o todo dela, tudo se resumia a Perséfone. E acontece que mulheres, Deméter, uma das deusas que é Deméter, com as suas características principais, ó, ela é generosa, dedicada, acalentadora, confortadora e vive para cuidar dos outros, né? Então, dentro de uma esfera sistêmica nossa, que é o de constelação, são mulheres que dão demais. São mulheres que se colocam em segundo plano para então fazer a vontade dos outros. Na constelação, mulheres sistêmicas ou mulheres que se doam demais é porque elas não tiveram uma boa relação com a mãe, algo lhe faltou. E é por isso que ela vem num caráter muito de doação. Acontece que esse caráter de doação faz com que ela crie uma verdadeira simbiose com os filhos. E quando um filho vai para a vida, né, ele vai buscar a referência da vida dele, ou se casa, ou né, tem um relacionamento, vai estudar, o que acontece com essa mulher? Ela simplesmente tem um treco. Ela tem a síndrome do ninho vazio. Ela se sente tão sozinha, que ela se torna vítima. São mulheres vitimizadas, são mulheres que ficam, oh meu Deus, o que eu devo fazer? E agora eu tô sem a filha, inventam doença, né? São mulheres que têm mais tristeza, depressão, angústia. Porque são mulheres que se doam demais. Esse tipo de mulher, a deusa Deméter, mesmo quando não tem filhos, a característica de uma Deméter é aquela uma que no trabalho ela serve cafezinho para os outros, ela está sempre tentando agradar, ela é a mãezona de todos, é aquela que não se importa se o marido, o namorado chega, ela está sempre arrumando ali para o grupo, ou mulheres que são mães que a casa está sempre cheia, os filhos trazem, não, mãe faz um bolo para toda a galera aí, ela vai lá e faz, ela está sempre disposta a se doar. Acontece que essa energia materna, ela passa a buscar, porque a ideia dela é assim, eu tenho que achar tempo para cuidar dos meus filhos. Então, o inconsciente dela já faz com que ela busque homens em relacionamentos de homens provedores, homens que ocupam um cargo de forma que eles possam trazer o sustento para a família, então são homens provedores, para que ela fique mais tempo com os filhos ou que ela possa se dedicar mais no sentido de doação. Geralmente são mulheres que não têm uma profissão efetiva, não têm uma independência financeira, porque são dependentes de um homem. Ela tem uma codependência relacional, né? Então ela se relaciona com uma certa dependência, ela precisa da relação para ela se completar. E esse tipo de mulheres com energia muito materna, o que acontece? Os homens e esses companheiros provedores passam a vê-las também como mãe, porque é uma energia dominante. O que domina ela é a energia materna. Então, numa esfera de vibração e de dominância, o que acontece? Quando o homem se aproxima dessa mulher, este homem talvez, e é da essência do homem e da mulher, né? O homem vai buscar por uma mulher busca por um homem. Então, este homem buscando uma mulher encontra uma energia materna, ele não vai gostar, né? Ele não vai se sentir homem. Ele pode até se sentir cuidado, que é aquela mulher que serve o prato, que arruma a roupa do marido, vê se está tudo certinho.
mas ele não vai se sentir homem, ele vai se sentir cuidado. E diante dessa mulher com energia materna, ele coloca essa mulher com energia materna atrás dele, que é o local da mãe. E aí ele vai buscar a energia feminina em outras mulheres. Então, uma mulher Deméter com a dominância Deméter, ela sofre um risco muito grande de ser traída, né? Porque ela não está na sua energia da Afrodite, por exemplo. Tanto é que o equilíbrio da Deméter é uma energia afrodítica, da sexualidade, né? Então, aqui pode acontecer muitas e muitas traições. Mas qual seria o desafio de uma Deméter? O que uma Deméter, quais características uma Deméter pode agregar para que ela melhore, né? Então, veja que ela é muito mais generosa, doadora, e o sofrimento de uma Deméter... deixa eu admitir aqui a Thalita. O maior sofrimento de uma Deméter é ver os filhos crescer, sair, então ela passa por um processo de vitimização. E a sua cura é buscar criar outros objetivos além dos filhos. É um autoconhecimento para poder olhar para si. É se colocar em primeiro lugar. Uma Deméter, o grande desafio de uma Deméter é ser mãe dela mesma. O que é ser mãe dela mesma? É ela cuidar dela, é cuidar desse ser dela, porque o papel de uma Deméter em desequilíbrio, ela vai estar sempre cuidando dos outros, principalmente dos filhos. Se não tiver filhos, ela vai passar a desenvolver um cuidado, vai pegar uma amiga, uma sobrinha, uma prima, qualquer pessoa. Uma mãe Deméter, ela gruda e ela é até gostosa, porque ela está sempre disposta a servir. Então, o grande desafio dessa Deméter é ela cuidar dela mesma, se colocar em primeiro lugar. Esse é um papel que a Afrodite da sexualidade faz muito bem. Então, quem tem uma característica Deméter cuidadora, além de tomar consciência agora, já sabe que a sua deusa, a sua principal deusa, é a deusa Afrodite, na qual você tem, nós vamos olhar aqui mais adiante, e você tem que dar mais preferência para a sua deusa Afrodite, para que não aconteça esse tipo de coisa, tá? Meninas, perguntas até aqui? Como estamos? Tudo bem até aqui? E aí nós temos a nossa deusa Perséfone. A deusa Perséfone, que é filha de Deméter, a mitologia diz que Perséfone estava passeando lá no Jardim do Olimpo, onde ela brincava com as fadas, com os elfos, né? E de repente uma fenda se abriu e saiu de lá um deus muito bonito, imponente, que era Hades, né? E esse deus raptou Perséfone. Então Deméter ficou assim apavorada com o sumiço da sua filha, porque agora vocês imaginam a característica de Deméter, querendo tanto cuidar da filha e ter a sua filha raptada. Acontece que Perséfone foi para o submundo, também chamado de inferno, e lá essa criança ela passou a crescer, porque lá não tinha como. Hades queria realmente uma mulher. Então Perséfone é a nossa parte da intuição, essa parte que pode passear por dois mundos, tanto pelo submundo quanto o mundo da nossa consciência. Então, para quem é terapeuta, quem gosta de trabalhos intuitivos, nós temos muito essa Deméter enraigado. Acontece que a Deméter, na sua sombra, ela não assume responsabilidade. Por quê? Porque quando ficou sabendo, quando Deméter percebeu que Perséfone tinha sumido, sido raptada, Deméter, que era a mãe provedora, disse assim, não, então eu não vou mais deixar nada florir, né? Nada desse mundo vai reproduzir. Então não tinha mais colheita, não tinha frutos, não tinha mais nada. E Zeus, o grande Deus, falou assim, meu Deus, vamos dar um jeito nisso. Foi quando ele pediu para que Hefestos fosse até o submundo e conversasse com Hades. Hades, traz Perséfone novamente para cá,
né? Vamos dar um jeito, porque senão nós vamos começar a morrer aqui. E aí a Perséfone, muito menininha, que é a menininha da mamãe, disse para a mamãe: mamãe, eu não posso voltar. Por quê? Porque rege a lenda de quem comesse a romã do submundo, que é a fruta, né? Ela simbolizava a sexualidade, teria que viver no submundo. Então, tava um problema, um caos total. Por quê? Se Perséfone não volta, não tem plantação. Se Perséfone, se não tem plantação, morre todo mundo. E por outro lado, Perséfone não podia voltar, porque ela tinha que ficar lá. E a Perséfone, ela falou que Hades obrigou ela a comer a romã. E não é bem assim. Então a Perséfone ela mentiu porque ela gostou de se sentir uma mulher. E aí as características de uma Perséfone é uma mulher que não assume responsabilidade, são mulheres que atraem homens muito possessivos, homens violentos, quando não são violentos verbalmente, são violentos fisicamente também. A Perséfone é aquela uma que ela quer continuar menininha. Então, são mulheres que até caracteristicamente ela coloca alguma coisa assim, pinta a unha mais engraçadinha, roupinha mais de menina. Por quê? Porque ela quer continuar sendo a filhinha da mamãe. E acontece que, para essa característica Perséfone, o desequilíbrio dela faz com que a nossa parte mulher não assuma realmente o que a gente deseja, né? Você não vai atrás, você fica à espera de outras pessoas, principalmente à espera ou da mãe ou à espera de um companheiro. Nasce a crença de que a outra pessoa vai me fazer feliz. Eu tenho que esperar a outra pessoa me servir. Então, são mulheres que tem esse aspecto de não ir, de não ter a segurança de buscar aquilo que ela deseja, pois um dia ela ficou sem a mãe, né? E acontece que mulheres que se envolvem com esse tipo de homens, né, que homens possessivos, eu vejo assim algumas clientes que eu tive que são Perséfones, são mulheres que casaram com muçulmanos, são brasileiros que casaram com muçulmanos, sabe? E já tive caso assim que alguém veio, pegou o filho na separação, ela ficou sem o filho, ficou sem o dinheiro também. Enfim, as mulheres Perséfones, elas sofrem por quê? Porque nessa sombra elas não sabem o que fazer, elas simplesmente querem que alguém faça. Já quando a Perséfone está na luz, no seu equilíbrio, ela tem uma sabedoria muito grande. Por quê? Porque ela teve que se tornar mulher no submundo. Então lá ela passou a ser conselheira dos mortos. E isso fez com que ela conhecesse, percebesse esse mundo intuitivo. Então, quando nós vamos para o nosso trabalho de Perséfone, nós estamos interagindo como uma rainha, nós estamos com a nossa parte melhor, com a nossa parte mais forte. Por isso que fala que as mulheres têm esse sexto sentido apurado. Nada mais é que a Perséfone em vibração. E outra característica de Perséfone que é muito importante é que na mitologia eles passaram a ver a primavera, o inverno e o verão através da história de Perséfone. Por quê? Porque o tratado, a primeira mediação da história foi quando Hefesto falou assim: deixa então Perséfone ficar ficar lá no Jardim do Olimpo com a mãe, né, para que pudesse ter frutos. E é onde nasce a história de que quando Perséfone vá ficar com a mãe, vem a primavera. Então, o nascimento da Perséfone, até quando eu faço a minha imersão, é no solstício de primavera, em setembro. E depois, quando Perséfone vai se tornar a esposa de Hades e os frutos começam a diminuir, é quando ela vai para o submundo e nós temos, então, o nosso inverno, né? Então, a característica de Perséfone, o equilíbrio de Perséfone é muito a deusa Atena, a deusa do trabalho, a deusa da responsabilidade, do foco, assumir aquilo que realmente ela deseja. Mas aqui é para a gente tomar consciência dessas características em nós, e vocês já vão percebendo quem já consegue falar quem é Perséfone, quem é Deméter. Não temos nenhuma Perséfone, nenhuma Deméter aí por enquanto? Mas vocês já conhecem uma Perséfone, uma Deméter? Já começaram a perceber quem é uma Perséfone? Quem é uma Deméter?
Falei da Perséfone. A deusa Afrodite. A Afrodite é uma deusa que todas nós realmente precisamos agregar dentro das outras deusas. Por quê? Porque a Perséfone, a Afrodite é a deusa da sexualidade. Mas quando fala de sexualidade, não é só falar em sexo em si, né? Mas a Afrodite, ela representa, por exemplo, o nosso chakra básico, que é os desejos da terra, como você se realiza, como você busca os desejos daquilo que você realmente é. Só que vocês, meninas? Ah, não, tô falando que alguém vai precisar sair. Eu vi um recadinho aqui. A Afrodite, que é a deusa alquímica, é a deusa da transformação. E a história da mitologia grega da deusa alquímica é que quando Zeus queria castrar Urano, para que tudo isso acabasse, ele foi lá e cortou a genitália de Urano. E ali pingaram algumas gotas de sêmen que caiu no mar. E se formou uma espuma. E essa espuma é a Afrodite, né? A Afrodite, então, nasceu do nada. Por isso que ela remete a concha, né? Dentro da concha, que era pérola, ela é muito rara. E a Afrodite, ela é essa deusa da sexualidade, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual que é o seu lado bom, o seu lado ruim primeiro, tá? A Afrodite, como ela pode ter tido repressão sexual na nossa atualidade, por exemplo, são aquelas menininhas que, na hora que colocam um shortinho, a mãe diz, não coloca esse short curto, ou mulher não pode usar isso ou aquilo. Ela passa a ser uma Afrodite reprimida. As Afrodites reprimidas, lá na frente, elas vão acabar desenvolvendo um lado muito sexual ou sexy. O que seria isso? São mulheres extremamente bonitas, são mulheres que têm um magnetismo e que chama a atenção das pessoas e principalmente dos homens, e por isso ela não é bem vista na sociedade. Na mitologia grega, as Afrodites eram as prostitutas e elas guardavam os segredos, né, dos homens. E tanto é que naquela época, quando se acontecia algum assassinato ou algo assim, elas serviam de testemunha de tão importância que tinha uma Afrodite. Mas acontece que, dentro dos aspectos de bom e ruim de uma Afrodite, a Afrodite com característica sexual ou sexy, ela não é bem vista, porque ela não é bem vista pelos homens, uma vez que eles vão olhar com característica sexual e ela vai ter uma conotação de ser usada, né? Então, são mulheres que elas têm a inteligência, todas nós temos, mas elas não são bem vistas. E, por outro lado, ela também não é bem vista pelas próprias mulheres, porque as mulheres olham uma mulher bonita, em vez de elogiar, às vezes colocam algum defeito. Isso não é geral, mas pode colocar algum defeito nessa mulher. E diante disso, a Afrodite ela é esquecida, ela é deixada, mesmo na sua beleza. Mulheres Afrodite, elas são maravilhosas como processo de vendas. Mulheres Afrodite, ela tem um magnetismo, ela encanta. Então, ela é a ligação de todas as outras deusas. Eu fiz um teste há um tempo atrás com 2.000 mulheres. E nesse teste, eu fiquei pasma. Por quê? Porque não tinha... tinha 2% mais ou menos das mulheres eram Afrodite. Isso assim, 1% era Afrodite e mais 1% era Atena. Então, assim, a falta de Afrodite, de Atena que a gente tem na nossa sociedade, em nós, é, assim, assustador. E a Afrodite... que é essa deusa da beleza, da realização dos nossos desejos, quando ela está na luz, quando ela está em um processo de equilíbrio, é aquela mulher que visa se cuidar, é aquela mulher que gosta de se arrumar, mas ela não gosta de se arrumar para os outros, para se mostrar, ela gosta de se arrumar para ela conhece o seu verdadeiro valor, ela é uma mulher conselheira, ela é uma mulher que
impressiona. Isso não é uma beleza física, é a energia com que ela atrai. Então, dentro da Afrodite, existe uma conexão maravilhosa que as outras deusas, a Afrodite é como se ela estivesse aqui no meio e as outras deusas se aproximassem. Mas ela precisa de uma característica um pouquinho mais materna para encontrar a sua luz. Porque é como se ela pudesse ser mais acalentadora, como se ela pudesse ficar mais calma, e aí ela encontra esse equilíbrio nos cuidados, nas mesmas características de uma Deméter. Na mitologia grega, a Afrodite, ela casou com Hefesto. Por quê? Porque era o homem mais feio que tinha no Olimpo. E por que fizeram isso com ela? As mulheres se vingaram da sua beleza e todas elas, né? Um pegou um deus Poseidon, outro pegou Zeus, mas deixaram Hefesto para ela. Então, o que remete assim, as mulheres Afrodite, elas são tidas como descarte, como segundo plano. Só que uma Afrodite na luz e equilibrada, ela é assim magnífica. De que forma que nós podemos equilibrar uma Afrodite dentro de uma constelação, né, ou de um aspecto sistêmico? A Afrodite, ela é muito possível que as Afrodites de hoje elas tiveram repressões sexuais ou repressão comportamental e hoje elas não sabem lidar com esse seu exterior, como externalizar toda essa beleza. Então são mulheres que são reprimidas, que elas não externalizam o seu próprio desejo. Isso significa assim, ó, eu encontro muitas mulheres que falam assim, Paula, eu gostaria de ser terapeuta. Ai, mas o que a minha família vai pensar? O que meu avô vai pensar? Que a minha avó, minha tia, o meu marido e todo mundo, e ela acaba reprimindo os seus desejos e levando uma vida de frustração, às vezes, para uma vida toda. Tá? E quando você libera essa Afrodite, você simplesmente vá para a tua vida muito mais alegre, ainda mais que é uma deusa dos desejos, né? Dos projetos. As Afrodite, eu trouxe um exemplo de uma Afrodite, eu acho ela linda. Ela já foi uma Afrodite na sombra, que ela já foi tida como um exemplo sexual, né, um símbolo sexual, mas hoje ela é totalmente espiritualizada, conselheira, né? Ela traz o aspecto de doçura, ela traz o aspecto do relacionamento equilibrado. Então, hoje, quando a gente olha para ela, hoje eu acho que ela tem quase 70 anos, se não me engano, e está assim, maravilhosa, né? Maravilhosa, mas ela traz todo esse aspecto de doçura que há 40 anos atrás talvez não teria, e foi vista por um país, até por mais países, como símbolo sexual. Então, essa é a grande diferença de uma Afrodite na sombra e uma Afrodite na luz, porque a Afrodite na sombra, ela quer se mostrar de uma forma diferente, mas ela não consegue, porque ela só tem a relação ali de ser mais usada, né? Então, esse é um grande exemplo, e eu acho ela linda. Deusa Afrodite. A nossa deusa Hera. A deusa Hera é a deusa do relacionamento, tá? Na mitologia grega, a Hera era casada com Zeus e a Hera, ela dominava o reino, né? Ela dominava o Jardim do Olimpo, ela reinava com Zeus. Então ela tinha assim como bem importante, né? E acontece que a característica de Hera, uma das principais características dela na sombra, é ela dar qualificação para este homem. Ela coloca esse homem em primeiro plano e se coloca em segundo plano. Então, são mulheres que elas estão sempre buscando homens que tenham expressão de comunicação. Pode ser presidente do bairro, pode ser presidente, pode ser chefe do grupo, políticos. Então, ela procura homens que podem estar em evidência, porque é assim que ela se sente forte, colocando ele em primeiro lugar. Só que as características de Hera é a característica de ser muito dominadora, metódica, ela é estrategista.
E isso faz ela criar aquela força muito grande, mas, por outro lado, ela perde a doçura dessa relação, tanto a relação de relacionamento, quanto a relação com as pessoas, né? Mas o que remete a relacionamento, que é assim que conta a mitologia grega, ela perde o encanto, é tida aquela mulher de ferro. E quando ela perde essa doçura, ela também é afadada a ser traída, né? Ser aquela mulher chata. Então, o grande desafio de uma era nos relacionamentos é ser mais doce, ela ser mais compassiva, ser mais querida, e para isso não existe uma submissão, mas existe essa doçura. A história de Hera, ela tinha tantos ciúmes e ela tinha tanto controle sobre as coisas, né? Que o símbolo de Hera é aquele pavão, né? Então, é como se ela tivesse vários olhos para então observar Zeus por onde ele passava. Mas Zeus era muito, muito, né? Como diz acho que no norte, né? Muito, muito raparigueiro. E ele, né, saía com outras deusas. E o que aconteceu? Ele foi fazer uma visitinha na Terra e acabou encontrando uma humana, e ele se relacionou com essa humana. E essa humana deu origem a Hércules, né? Que é um dos nossos heróis, né? Que é um deus humano, então o semideus é um herói. E Hera ficou sabendo, e Hera pegou e mandou lá no bercinho de Hércules serpentes para que Hércules fosse lá e picasse Hércules. E o que acontece? Hércules, por ser um herói, ele dominou essa serpente, matou essa serpente, e a vida dele foi um verdadeiro desafio, né? A gente tem muito esse desafio presente na nossa atualidade com o filme do Thor, né? Não deixa de ser um Hércules. Mas o que remete à característica de Hera é porque ela é altamente vingativa, tá? Um exemplo de Hera é a Hillary Clinton, né? A Hillary, que ela, né, foi casada com Clinton. Então, vocês viram que depois que teve a história da Mônica Lewinsky, ela detonou geral com a Mônica, porque ela estava na sua parte da sombra, e ela que ergueu todo esse homem, mas depois ela veio para a parte da luz, onde ela se colocou em primeiro lugar, começou a ver que ela tinha capacidade, tanto é que ela se tornou ali uma das candidatas a presidente dos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece com uma era? A característica de uma era na sombra é ser muito dominadora, mas ela perde a sua essência e sua doçura, mas ela gosta de homens que estão no topo, e ela é muito companheira. Casamento para ela é para sempre. Quando um casamento é destruído, a era simplesmente se acaba. Ela é o fim para ela. Então, são mulheres que têm muitos traumas caso ela seja traída ou caso ela venha ter um divórcio, tá? Tem um outro exemplo aqui, que é da Michelle Obama, que é outra era, e a Michelle Bolsonaro também é uma era, tá? Super metódica. Aí. Cadê vocês? Antes de eu entrar na Artemis, meninas, vamos fazer um intervalinho de uns 5 minutinhos, só para eu tomar uma água. Que nós tivemos uma palestra internacional aqui no Instituto. Eu trabalhei de manhã, tarde e à noite todos esses dias. 5 minutinhos, a gente toma água e volta, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Ártemis. Ártemis é a deusa da liberdade, tá? E a história da Ártemis é que Ártemis é uma arqueira. Então, as maiores características dessa deusa é a deusa do foco, da estratégia, de ser visionária. E a mitologia grega fala que a Ártemis, ela não deixava homens se aproximar dela. A Ártemis, ela não sentia
que ela poderia estar junto com homens, né? E de repente, Ártemis tem um irmão que é Apolo, que é gêmeo, e ela sentia que o único homem que poderia se aproximar era Apolo. Então, na mitologia grega, Ártemis também não casou. Mas são mulheres como Ártemis, são mulheres que são visionárias, porém, Ártemis são mulher que realmente busca liberdade, sai fora dos padrões, ela não usa roupas que são parecidas, ela busca profissões aleatórias, profissões que não se encaixam dentro de uma caixinha, né? São mulheres que gostam de trabalhar de forma livre, buscam por academia, buscam por fazer projetos na natureza. E acontece que, na nossa atualidade, a parte de Ártemis é aquela parte que nós não entramos em acordo com a nossa liberdade. Nós continuamos fazendo nossos padrões, nós continuamos em um trabalho ruim, nós ficamos em um relacionamento ruim. E se é uma mulher Ártemis, se você tem uma essência de uma mulher Ártemis, aquilo lá é muito gritante para você. E aquilo lá fica até agredir o seu próprio corpo, se transforma realmente em doença. Por quê? Porque você não consegue ficar numa caixinha. As maiores qualidades ou as maiores características de Ártemis ela é autossuficiente, solitária. Uma mulher Ártemis, ela não tem problema nenhum em ficar sozinha, ela curte, né? Ela acha até mais interessante. Ela é convicta do seu feminino, então ela não acha que homens são maiores ou menores que mulher, porque ela aprendeu isso com Apolo. E ela coloca limites saudáveis em todos. Então, por exemplo, uma mulher que é Ártemis é aquela uma que gosta de trabalhar com coisas mais saudáveis, ela acha que a pessoa tem que ter uma vida mais saudável, ela é aquela que fica, tem que tomar água, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mães Ártemis, né, na nossa atualidade, mulheres que conseguem casar, mulheres Ártemis que conseguem casar, são aquelas umas que são super preocupadas, né, com as crianças e com toda a família. Acontece que o grande desafio de Ártemis para ela atingir a sua luz é romper com esse desafio de ser diferente. Porque a Ártemis ela tem dificuldade de se relacionar, ela por ser muito autossuficiente, né? Ela sofre pela dor, pela alienação da sociedade convencional, pelo que eu falei. Imagina colocar uma Ártemis no escritório, né? Sofre pelo afastamento do mundo natural. Então, hoje é tão difícil, né? Estar mais em contato com aspectos de liberdade, não a natureza em si, mas aspectos de trabalho, de relacionamento, de dinheiro, enfim, esses 7 aspectos, é difícil você deixar se tornar livre para então pegar aquilo que você deseja. E a parte Ártemis em nós é exatamente isso. É você pegar a sua liberdade e colocar em primeiro plano. E para você conseguir essa liberdade, você precisa principalmente de uma força de uma Atena, né? Que a Atena ela rompe, ela chega, ela faz, ela vai passando com seu tratorzinho, tá bom? Então, o desafio dessa Ártemis em nós é a nossa grande liberdade. Depois nós temos a deusa Atena. Para quem não conhece, Atena é a deusa do trabalho, é a deusa da independência financeira, é a deusa do foco também, da estratégia, da visão. Atena, ela tem ela que condiz realmente com a nossa entrada do mercado do trabalho. Por quê? Porque ela tem uma característica masculina. A história de Atena, ela diz que ela foi formada dentro do corpo de Zeus, porque Zeus teve uma esposa que chama Mete, e essa esposa, ela se transformava. Mas, mais uma vez, Zeus, com um padrão sistêmico também a nível planetário, né? Zeus foi avisado por um oráculo que falou assim, olha, se você tiver um filho ou uma filha, ela vai te destronar. E aí, com um medo muito grande desse filho ou essa filha aparecer, quando ele estava com Mete, ele falou assim, Mete, que tinha o poder da transformação, eu duvido que você transforme em uma gota partícula de água. E ela se transformou e Zeus engoliu Mete. E ele não sabia que Mete já estava grávida. E lá se formou Atena dentro do corpo dele. Então Zeus sentiu uma forte dor de cabeça. E aí, lá na mitologia, cortaram a cabeça dele e Atena nasceu pronta.
Então, a Atena nasceu com toda a característica masculina e ele se encantou por Atena, porque era uma filha, uma mulher com uma característica masculina, um ser meio pitoresco, porque ela tinha toda a força, determinação, coragem, né? Mas ela não tinha referências maternas. Então, são mulheres hoje extremamente masculinizadas e voltadas para o mercado de trabalho, o mercado com uma energia, ou voltado para uma energia masculina, e isso assusta. Assusta as pessoas que rodeiam, porque acham que ela é tão autossuficiente que não precisa de nada. Mas acontece que essa característica Atena é uma fraçãozinha, né? E ela é muito confundida com uma mulher muito forte. Isso faz com que as pessoas achem que ela não precisa de nada e uma Atena sofre. Ela sofre porque ela não tem essa doçura feminina e as outras mulheres acabam achando que ela é um pouco arrogante. Então, e uma mulher Atena na luz é a mulher que consegue relacionar todas as outras deusas e ainda cultivar essa energia masculina. Por quê? Porque nós, por exemplo, terapeutas ou mulheres que trabalham, nós adentramos para o universo masculino. E quando você adentra para o universo masculino sem uma sutileza, você vira uma mulher muito enraigada, uma mulher de energia masculina, e você afasta principalmente os relacionamentos. E aí vem a síndrome da Mulher Maravilha, que para mim é horrível a síndrome da Mulher Maravilha, porque você acha que pode tudo, mas você esquece de você, você não tem tempo para absolutamente nada, e principalmente não tem tempo para os relacionamentos. A sua vida é muito voltada para o mercado de trabalho. A Atena, para encontrar a luz, ela precisa de uma Perséfone, ela precisa trazer leveza para a vida dela. Ela precisa trazer características de alegria, de doçura, de pureza, um pouco de infantilidade, um pouco de brincadeira, né? A segunda deusa de equilíbrio dela seria a deusa da liberdade, né? A Ártemis, onde ela vai buscar tirar essas amarras de ser tão perfeita quanto homem, tão perfeita quanto mulher. Atena é o que mais... Nós temos poucas Atenas fortes, mas nós temos muitas mulheres com característica masculina. E nós temos muitas Atenas na sombra, que são Atenas que têm toda essa força e não sabem o que fazer com isso. Já uma Atena na luz, que são mulheres totalmente executiva, inteligente, estrategista e que consegue equilibrar essa sua doçura, são mulheres assim de sucesso total, são mulheres que realmente são capazes de mudar o mundo, tá? Trouxe um exemplo aqui de uma mulher Atena, ela é linda. E esse eu considero uma mulher, a Atena equilibrada é uma mulher alto nível, né? É uma mulher que ela tem todas as características de um homem com uma doçura de feminino, e ela também tem que trazer a Afrodite como a sua deusa da sexualidade, para ela não esquecer da beleza, porque ela não tem essa habilidade feminina, tá? E a cura dela é equilibrar o racional com o emocional, respeitar o seu próprio limite, porque ela tem que se colocar tão forte que ela não encontra limites. Uma Atena sofre muito até com dores no corpo, porque ela trabalha tanto que ela nem sente o seu limite, esse linear aí de parar, né? Então, eu sei porque eu sou uma Atena, então eu tenho que me dosar o tempo inteiro para encontrar meu limite, gente. E aí chegamos à nossa sétima deusa, que é a deusa Perséfone, né? A deusa Estia, que é a deusa do fogo sagrado. Estia, ela é a nossa paz interior. Ela reúne todas as outras deusas nesse acalento de você interagir com as outras deusas. Por quê? Porque a Estia, ela é aquela deusa que na mitologia grega era uma menina, que era a menina mais linda da família, era escolhida para estar numa casa, separado da família, porque ali ela ia estar orando e guardando e tendo a sua espiritualidade, como se estivesse protegendo espiritualmente aquela família. Então, são mulheres que se doam extremamente sem querer nada em troca. São mulheres que não existe assim um bem e um mal. E mulheres assim, agora para a nossa atualidade, tem poucas Estias, né? Mas para a nossa atualidade, são mulheres que não entram em discussão, são mulheres de altíssimo patamar e grau, que são capazes de ser verdadeiras líderes, assim, fantásticas, são mulheres que são capazes de trazer até paz mundial, sabe? São mulheres que são capazes de acalentar as outras mulheres. E dentro de nós, nessa psique feminina,
A nossa Estia somos nós mesmos. No momento que você consegue trazer um pouquinho de cada deusa, que você consegue compreender a sua deusa materna, a sua deusa Afrodite, a sua deusa da sexualidade, de relacionamento, de amor próprio, quando você consegue identificar realmente qual é aquela que te domina, qual é aquela que você precisa dar mais atenção, é como se esse centro, né, que a gente chama de roda das deusas, pudesse se abrir para estar realmente o seu eu, a sua esfera ali da sua verdade, do seu magnetismo, do seu encontro com você. E isso traz muita paz, que é chamado do nosso fogo sagrado, ou sagrado feminino, né? E é onde você consegue encontrar o seu verdadeiro eu. Existem características da Estia. Ela é considerada uma das virgens, né? Ela não se relaciona, então é uma deusa virgem,